Olá, preciosos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Passando para mais um devocional dela com Ele. Aleluia, hoje nós estaremos meditando sobre a importância da oração. Em Efésios 6:18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós precisamos estar em todo o tempo, em consagração, em oração, em clamor. A palavra de Deus diz que é orando e vigiando, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, que possamos estar assim nessa posição. E a palavra de Deus também em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. A oração deve ser a chave que abre a porta do nosso dia e que tranca, que fecha a porta da nossa noite. A primeira pessoa que você deve falar ao acordar é com Deus. Eu costumo dizer para as minhas amadas que andam mais próximas de mim, que nunca fale para homens aquilo que você não falou primeiro para Deus. A vida cristã, ela envolve uma permanente atitude de oração. O caminho para a paz e qualidade de vida é a intimidade com Deus, que somente é conquistada através da oração. A família, ela tem sido alvo de uma intensa batalha espiritual. E nós, muitas vezes, estamos como espectadores de tudo isso. Olhamos e falamos: meu Deus, que batalha, que luta. É um tempo de nós nos posicionarmos. Muitos cristãos se encontram desmotivados pelo fato de seus familiares não estarem vivendo em Cristo. Mas você tem uma chave. Você tem uma arma poderosa e precisa usá-la. A unidade familiar foi estabelecida por criação divina. E Satanás utiliza qualquer circunstância que promova brigas, discussões, confusões, destruições dentro de um relacionamento. E quando os muros da oração estão caídos na casa, na família, é fácil o ladrão entrar. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:8 que o diabo vive em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Onde falta oração, sobra confusão. Por isso, é preciso, é necessário, é urgente vigiar e orar. A palavra de Deus em Efésios 4:27 também nos diz: nem deis lugar ao diabo. Certa feita, Jesus viu o inimigo vindo de longe e ele disse: lá vem o príncipe desse mundo e ele não tem reivindicações na minha vida. Que em nome de Jesus nós possamos também ser sóbrios e vigilantes, fechando todas as brechas para que o inimigo não tenha reivindicações em nossas vidas. Eu declaro a cobertura do sangue do Cordeiro sobre nós. O princípio da oração jamais deve ser negligenciado. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto menos você ora, menos você quer orar. Não orar é rejeitar o poder de Deus em sua vida. Não orar é roubar de si mesmo. É deixar de desfrutar de comunhão e de relacionamento com a pessoa mais importante do universo. Não orar é rejeitar poder, rejeitar unção. A profunda oração é que atrai o pecador para Cristo. Quer ver sua família salva? Quer ver o seu casamento restaurado? Quer ver os seus filhos libertos? Quer ver portas abertas? Ore, ore e ore. Por meio da oração, cadeias se quebram. Deus manifesta o seu poder por meio da oração. A palavra de Deus em Atos 13 e 14 diz o quê? Os discípulos entraram, subiram para o cenáculo e todos estes perseveravam, unânimes em oração. Precisamos perseverar em oração, precisamos ter a nossa oração no secreto, precisamos orar uns com os outros, precisamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. A oração traz o braço forte de Deus em seu favor, traz o poder de Deus sobre você. Nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Você não vai revelar nada no público se você não tem vida no secreto. Deus precisa ser revelado em nossas vidas. Deus precisa ser exaltado em nossas vidas. Qual o valor que você tem dado para a oração? Certa feita, uma ovelha estava passando por muitas situações desafiadoras, muita luta, muita aflição, e ela correu para a casa do pastor e falou: pastor,
Eu estou passando por luta e aflição, por favor, me ajuda. E o pastor conversou com essa ovelha, ajudou-a. E depois ela falou, pastor, eu vim com tanta aflição que eu esqueci de perguntar. O senhor estava fazendo alguma coisa, eu atrapalhei o senhor? Ele falou assim, eu estava orando. E a ovelha respondeu, ainda bem que o senhor não estava fazendo nada. E infelizmente muitas pessoas têm dado este tipo de valor à oração. Quando falamos estamos orando, a pessoa diz não está fazendo nada. Não, está gerando no Espírito, está construindo com Deus, está trabalhando em parceria com o céu, está fazendo uma ruaça mesmo, uma confusão no inferno. Porque quando o povo de Deus se posiciona em oração, ninguém segura esse povo. Nós precisamos nos posicionar em oração. Nós precisamos entender a cada dia que Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, era um homem que investia em oração, ele tinha vida de oração, e a Bíblia está repleta de versículos de homens e mulheres que oraram com fé e perseverança, e viram situações impossíveis aos olhos humanos acontecer, porque não há impossibilidades para o Deus a quem dirigimos as nossas súplicas. Não permita que situações adversas tirem a sua paz, mas conserte o seu altar e clame insistentemente ao Deus de Elias, que é o seu Deus. Ele responde com fogo. A palavra de Deus em 1 Reis 18, versículo 25. Glória a Deus. Versículo 25, 1 Reis 18, 36 ao 39. Diz assim, no devido tempo, para se apresentar oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse, Senhor, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és o Deus de Israel e que eu sou o seu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós vimos aqui que houve um clamor, um clamor diante da presença de Deus. Elias clamou ao Senhor e a palavra de Deus diz que Deus respondeu com fogo. E muitos de nós estamos querendo ver fogo do céu, mas não investimos na nossa consagração, não consertamos o altar quebrado, não colocamos a nossa vida alinhada com a vontade de Deus. Deus confundiu o arraial do inimigo. Por quê? Porque havia ali um homem que consertou o altar e se colocou na brecha, em nome de Jesus. E aquele povo que estava ali no em volta só pôde dizer uma coisa, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Diante da sua vida cristã, diante da sua vida de comunhão com Deus, diante da sua vida que você diz ter agora como servo de Deus, as pessoas têm reconhecido através do seu testemunho que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração. Não há limites para o poder de Deus. Em Josué 10, 12 a 13, a palavra de Deus diz que Josué orou. E o que aconteceu? A lua e o sol se deteve, até que o povo vingou de seus inimigos. Esse é o nosso Deus, o Deus que não há limites no seu agir, o Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus que governa terra, céu e mar, o Deus que tem o controle de todas as coisas. Josué, ele era fiel ao Senhor, ele tinha aliança com Deus e por isso pôde declarar, como está escrito em Josué 24, 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A oração nasce de um coração que crê que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Em Atos 16, do 25 ao 31, é uma história que nós conhecemos, onde fala de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão, eles oravam, eles cantavam louvores, estes viviam um nível de relacionamento com Deus que prisões, açoites, perseguições não conseguia silenciar o louvor, a oração, o clamor, a adoração, não conseguia roubar a alegria desses homens. Tamanho o poder de Deus na vida deles.
Está faltando esta unção em nossos dias, está faltando entrega, está faltando perseverança na oração, mesmo nos lugares e situações mais difíceis de orar, onde a fé é provada. Ore, clame ao Senhor, diante das adversidades, diante das circunstâncias. Como você tem reagido? Você tem colocado a sua boca no pó ou você tem aberto a sua boca para reclamar? Eu tenho uma dica para você. No lugar de reclamar, clame ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É o único que tem uma solução para o que você está enfrentando. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que os alicerces das prisões em nossas famílias, como foi ali na prisão onde Paulo e Silas estavam, os alicerces das prisões estremeceram, caíram por terra. Que os alicerces das prisões também em nossas vidas, em nossas famílias, estejam sendo sacudidos. Mas por que às vezes não está? Porque está faltando oração, porque está faltando clamor, porque está faltando posicionamento. Nós queremos que Deus faça tudo, mas nós precisamos entender, o orar é nosso, o responder do Senhor, Ele responde. A palavra de Deus diz que certa feita Jesus estava sendo procurado por todos os seus discípulos. Em Marcos 1,35 diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e saiu de casa e foi para um lugar deserto e ali ele orou ao Pai. Em nome de Jesus, que a nossa cama não seja mais confortável do que o prazer de estar na presença do Senhor, de investir na nossa vida de oração, de levantar nas madrugadas quando Deus quiser nos chamar e orar e clamar ao Senhor e buscar resposta nele. A palavra de Deus em Provérbios 8,17 diz assim: eu amo os que me amam e os que me buscam me acharão. Busque porque há uma promessa do Senhor. Se você buscar o Senhor, você achará. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como foi sua vida de oração o ano passado, o ano de 2023? Como foi o seu relacionamento com o Pai? Você orou, dedicou quanto tempo da sua vida em 2023 à oração? E eu queria te fazer uma pergunta. Se o Senhor dedicasse em 2024 o tempo que você dedicou para Ele em 2017, como seria seu ano? Faça a diferença nesse ano. O resultado da oração de Paulo e Silas foi a salvação do carcereiro. O carcereiro pediu para que os que verdadeiramente tinham a vida com Deus. O carcereiro perguntou o que deveria fazer para o seu ser salvo. E os servos do Senhor respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A presença do Senhor na sua vida alcança também os seus familiares. Ore em todo tempo, clame em todo tempo, o seu clamor não é em vão. E muitas vezes o inimigo tenta enganar, dizendo que está valendo a pena clamar. Parece que as lutas estão se intensificando mais, parece que as situações estão ficando mais difíceis à medida que eu oro. Orar nunca é em vão. Quem coloca suas causas diante de Deus tem resposta de Deus. E que o Senhor esteja nos fortalecendo nele, na força do poder dele, e que sejamos encontrados neste lugar de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que toda distração, tudo aquilo que tenta nos roubar a intimidade, a comunhão, o relacionamento com o Senhor, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E eu oro a Ti, Espírito Santo de Deus, cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esse áudio, sejam agora fortalecidos pelo Senhor, sejam renovados no poder e na unção do Espírito Santo, e que sejam conhecidos como homens e mulheres de oração, homens e mulheres que movem os céus com joelhos dobrados diante do Deus que tudo pode. Eu abençoo vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.